envolto nas trevas, na loucura deste maldito priorato. Ratos nas paredes, parte 4. Haviam construções e outros restos arquitetônicos. Num relance de olhos, apavorados, vi formas desagradáveis de túmulos, um círculo selvático de Saxão e uma construção de madeira da Inglaterra primitiva. Mas tudo isso passaria despercebido ante o fantástico espetáculo apresentado pela superfície geral do terreno. Vários metros em voltas dos degraus, um imensurável amontoado de ossos humanos, ou ossos, ao menos, tão humanos quanto os dos degraus. Como um mar encampelado, articulados em esqueletos, estes, invariavelmente, em poses de demoníaco frenesi, pareciam lutar contra alguma ameaça desconhecida ou agarrando outras formas, com intenções canibalescas. Quando o Dr. Trash, o antropólogo, começou a classificar os crânios, encontrou uma raça inferior na escala da evolução, mas em todos os casos, positivamente humanos. Muitos eram de graus muito mais alto, eram crânios de tipo sensivelmente desenvolvidos. Ossos estavam ruídos em grandes partes por ratos, membros do caído exército letal que encerrara a antiga tragédia. Admiro-me de como alguns de nós sobreviveu e conservou o juízo depois daquele horrendo dia de descobertas. Nem Hoffman, nem Husman poderiam conceber uma cena mais selvagemente incrível, mas freneticamente repelente, ou mais goticamente grotesca que aquela gruta mergulhada em penumbras, através da qual nós 7 avançávamos vacilantes, cada qual tropeçando em revelações a revelações, e com propósitos de não pensar no que havia acontecido e desenrolado naqueles lugares há 300, 400 mil ou talvez 10 mil anos. Era a antecâmara do inferno, e o pobre Thornton desmaiou outra vez quando Trash disse que alguns daqueles esqueletos foram descendentes de quadrúpedes. Havia mais de 20 ou 30 gerações. O horror se juntava ao horror. Quando começamos a interpretar as ruínas arquitetônicas, os quadrúpedes como seus ocasionais suplementos de bípedes foram guardados em jaulas de pedras, das quais deviam ter escapulido no último delírio de fome ou medo dos ratos. Houvera grandes rebanhos, evidentemente engordados com os vegetais bravos, cujo resto se podia ainda ver como uma espécie de resíduo pestilento no fundo da vasta cela, mais antiga que a própria Roma. Eu sabia agora porque os meus antepassados possuíam tão vastos jardins. A finalidade dos rebanhos não era mais um mistério para mim. Sir Guilherme, em pé, com uma lanterna elétrica na ruína romana, traduziu em voz alta o mais chocante ritual que jamais ouvi, e falou da dieta do culto antediluviano que os sacerdotes de Cibele encontraram e misturaram com os deles. Norris, apesar de habituado às trincheiras, não podia andar direito quando saiu do edifício de construção inglesa. Era açougue e cozinha, apesar de que eu já esperava por isso. Mas era demais ver um utensílio familiar inglês no meio daquilo, e também vi grafias inglesas familiares por ali. Alguns escritos datados de 1610. Eu não me atrevi a entrar naquele edifício, cuja adversidade demoníaca fora interrompida apenas pela adega de meu antepassado, Walter de la Puerte. No que me atrevi a entrar foi na construção saxã, cuja porta de carvalho caíra, e tinha até mesmo ocupantes ali por dentro. E ali encontrei uma terrível fila de 10 celas de pedra, com barras de ferro,
3 deles haviam ocupantes, todos esqueletos de evoluções avançadas, e no dedo ósseo de um deles encontrei um anel de sinete com um escudo de arma. Sir William descobriu uma cúpula com celas ainda muito mais antigas sob a capela romana, mas estavam vazias. Sobre elas haviam criptas com caixões de ossos arrumados em ordens, alguns com terríveis inscrições gravadas em latim, grego e frígio. Entretanto, Dr. Trash abriu um dos túmulos pré-históricos e tirara crânios que eram pouco mais humanos que os de um gorila e que exibiam indecifráveis gravações ideográficas. No meio de todo aquele horror, meu gato passeava imperturbável. Uma vez, eu o vi monstruosamente trepado no alto de uma pilha de ossos. Nesse momento, eu tive vontade de conhecer os segredos que estariam escondidos atrás de seus olhos amarelos. Tendo observado até certo ponto as espantosas revelações daquela área envolta em penumbra, tão horrorenda, antevista em meus sonhos intermitentes, voltávamos-nos à profundidade aparentemente incomensurável da lúgubre caverna, onde nenhum raio de luz da ribanceira poderia penetrar. Nunca saberemos que invisíveis mundos fantásticos jaziam além daquela pequena distância onde nós ousamos aventurar, porque nós decidimos que aqueles segredos não eram próprios à humanidade, mas víramos o bastante para nos manter bem perto uns dos outros. Porque não avançamos muito enquanto a luz das lanternas elétricas nos mostrou aquela maldita infinidade de buracos. Buracos nos quais os ratos se banqueteavam e cuja súbita falta de reabastecimento levara as raivosas hostes de roedores, primeiro a se lançar sobre os rebanhos de seres vivos, enfraquecidos pela inanição, e depois a se precipitar para fora do priorado, naquela histórica orgia de devastações que os aldeões nunca vão esquecer. Oh, meu querido Deus, aqueles negros buracos putrefatos cheios de ossos roídos e crânios perfurados, aqueles abismos de pesadelos, estupindo-os com ossos pitecraptos, celtas, romanos e ingleses de incontáveis séculos. Alguns estavam cheios e ninguém saberia dizer a profundidade. Outros não revelavam ainda o fundo à luz de nossas lâmpadas elétricas e pareciam povoados por sombras hostis. O que fora feito, eu pensei, dos desgraçados ratos que se precipitavam naqueles buracos no meio da escuridão daquele terrível tártaro. Uma vez, meu pé acabou escorregando perto de um daqueles abismos gigantes e tive um momento de pavor indizível. Devo ter ficado suspenso durante algum tempo, porque não vi alguém do grupo, além do gordo Capitão Norris. Então, veio um som da vastidão negra e sem fim, que julguei conhecer muito bem. E vi meu velho gato preto passar por mim como um deus egípcio alado, direto para dentro do iluminado abismo do desconhecido. Mas também não demorei muito, porque dentro de mais alguns segundos, não me restava dúvida. Era a cavalgada horripilante daqueles ratos fantasmagóricos, sempre buscando novos horrores, essas criaturas horrorendas, e determinados a me arrastar ainda mais ao fundo daquelas tremendas cavernas no centro da terra, onde Nyarlathotep, o louco deus sem rosto, uivava cegamente na escuridão ao som das flautas de 2 faunos idiotas. Minhas lâmpadas elétricas haviam se apagado, mas continuei correndo,
ouvindo vozes, gritos e ressonâncias acima de tudo. Se erguiam aquele tropel implacável, insidioso, se erguendo pouco a pouco como um cadáver rígido sobre um rio oleoso, que corre sobre pontes intermináveis de ônibus em um mar negro. Algo acabou pulando em mim, macio e mole. Provavelmente deviam ter sido uns malditos ratos do exército viscoso, nauseante que se banqueteava com mortos e vivos. Por que não comeriam de la fuerte? Como, depois, comiam coisas proibidas? A guerra devorou meu rapaz. Diabos levam a todos. E os Yankees comeram Carfax com chamas. E o grão-senhor de la fuerte e seu segredo. Não, 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 já disse que eu não sou um daqueles demônios, nem muito menos aquele pastor de porcos na caverna crepulosa. Não era o rosto gordo de Edward Norris, daquela coisa balofa e asquerosa. Quem disse que eu sou um demônio? Estava vivo, mas meu filho morreu. Pode um Norris ficar na posse das terras de um demônio? É o voodoo, aquela víbora. Maldito seja Thornton. E eu te ensinarei a desmaiar, com medo que minha família fazia. De sangue, cidade que é bom, ensinarei o que é. Magna, ai sim, cria, en Ashia, Augusto lest sal, onde já. Isso foi o que disseram que eu disse, quando me encontraram na escuridão depois de 3 horas. Encontraram-me encolhido no escuro sobre o corpo gordo e meio devorado de Capitão Norris, com cochichos assustadores sobre minhas proezas hereditárias. Agora fizeram voar ao ar o priorado de Exon, tiraram o negro de mim e me fecharam neste quarto gradeado em Hardwell. Com cochichos assustadores sobre minhas proezas, também tentam alterar muitos fatos ocorridos no priorado. Quando falei do pobre Norris, acusaram-me de uma coisa horrível, mas devem saber que não fiz aquilo. Devem saber que foram os malditos ratos, os nojentos ratos tumulares, cuja cavalgada nunca me deixariam dormir. Os ratos fantasmas, nojentos ratos, que correm atrás do reboco nestes quartos e me querem arrastar. E querem me arrastar a maior horror que o que já conheci. Os ratos que nunca poderão ouvir. Os ratos nas paredes.